Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, eu dando sequência aqui aos nossos encontros, às nossas conversas, eu venho falar agora sobre o terceiro tipo da tríade das emoções, né? Que é o tipo 4. Obviamente eu consigo falar do 4, mas pessoalmente, assim, eu acho o tipo 4, a pessoa do tipo 4, talvez, assim, para os meus olhos, a pessoa mais complexa do Eneagrama, porque são as mais profundas do Eneagrama também. E profunda, eu quero dizer, com a profundidade das suas emoções, seus questionamentos interiores, né? Eu sendo 6, para mim é difícil chegar a compreender essa avalanche de emoções que normalmente os 4 se percebem, né? Que os 4 têm. Porque para mim, óbvio, todos nós somos emocionais, mas existem centros que são mais predominantes, né? E as emoções para o 4 é muito forte, né? Então, dessa tríade, a gente falou um pouquinho sobre o 2, sobre o 3 e agora a gente vai falar do 4. E o 4, ele está nessa mesma tríade, mas a forma como que ele se apresenta para o mundo é diferente dos outros tipos. Porque veja bem, o 2, ele aparece para o mundo focado no outro. Esse a tônica do outro, do 2, é o oi. Essa é a tônica do tipo 2, observar o outro, focar no outro. O 4, não. O 4, a tônica do 4 é para si, é para dentro. É uma pessoa que está extremamente em contato consigo, com o que sente, por que sente, por que agora, por que eu, por que não o outro. São pessoas que fazem, às vezes, questionamentos profundos existenciais. São pessoas que têm mais contato do que os outros tipos com as dores do mundo, com as tristezas do mundo. Não quero dizer com isso que são pessoas que são tristes, não. São pessoas depressivas, não. Mas são pessoas que, por visitarem esses sentimentos sem muito medo, né, do que eles possam significar para elas, do que eles podem trazer para elas, são pessoas que têm fluência nesse vocabulário. São pessoas que têm influência com as emoções, que de uma certa forma, eu acho que todos nós deveríamos fazer um estudo sobre os tipos 4, para a gente poder aprender o vocabulário, a gente aprender a nomear as coisas, os sentimentos, porque é uma riqueza muito grande que essas pessoas do tipo 4 têm, elas são ricas nesse aspecto emocional. Não são pessoas tímidas, não são pessoas embutidas, não. Eu vejo assim que podem ser pessoas introvertidas ou extrovertidas, né? Mas são certamente pessoas que estão em contato consigo. Mas elas não têm, por exemplo, dificuldade para se expressarem. Elas não têm dificuldade para se posicionar. Elas não têm dificuldade para dizer o que elas pensam, o que elas sentem. E muitas vezes esse 4 vai falar com uma certa assertividade o que ela pensa, sem muito filtro, sabe? Às vezes pode até ser um pouco indelicada, porque ela vai falar o que ela tá pensando, né? Se ela acha que o outro não é tão bom, ela vai falar, eu não acho que você é tão bom nisso, não. Ela vai olhar um desenho, uma tarefa, alguma coisa do outro, enfim, vai falar, nada demais, né? Assim,
Então a gente percebe que ela não tem dificuldade para se posicionar, de fazer um trabalho na frente da escola, de apresentar um trabalho, sei lá, um projeto para a empresa onde ela trabalha, conversar com o cliente. Não vejo isso como um obstáculo. Agora, esse 4, ele tem como a motivação desse 4, dessa pessoa 4, é a autenticidade. E o que quer dizer isso na prática, né? Elas entendem por motivos diversos, normalmente crenças que foram adquiridas ao longo ali daquela primeira infância, de que ser igual a todo mundo não é legal. Para eu ser amado, eu preciso ser especial, eu preciso de ser único, eu preciso de ser muito autêntico no que eu faço, no que eu falo. Então, serão pessoas que elas têm muita tranquilidade, por exemplo, de usar um gorro na cabeça, um chapéu, quando ninguém usa. Porque isso confere a essa pessoa um tom, um toque pessoal no estilo dela de vestir, né? São pessoas que não necessariamente andam na moda, mas podem ser pessoas que se identificam muito, por exemplo, com o estilo brechó, com um estilo de roupa que é feita só de algodão, sabe? Essas coisas assim que são personalizadas. Elas têm dificuldade, por exemplo, com a unanimidade, com a maioria. Então, se todo mundo quer fazer um passeio no parque, talvez essa pessoa tipo 4 vai falar assim: ai, prefiro ficar em casa, não tô muito afim de ir pro parque hoje. Por quê? Por que esse comportamento? Porque ela quer ser diferente de todo mundo, porque ela quer ter um caminho próprio, um estilo próprio, né? São pessoas, de uma certa forma, muito sensíveis, porque fazem muito esse trabalho interno, né? O que eu tô sentindo? Eu tô com fome, eu tô com frio, eu tô febril, parece que eu tô meio febril, acordei hoje, não sei, diferente, estranho. Eles têm sensação forte, eles têm as sensações físicas fortes. Então, por eles fazerem muito esse trabalho, né? Eles acabam se destacando ou se sobressaindo da maioria, né? Ser a maioria não é interessante, não é legal. Então eu vou ser diferente. E outra coisa que esse trabalho interno faz com eles é essa ligação, né? Essa sensibilidade para as coisas que são artísticas, né? Para a arte de um modo geral. Escrita, né? Poesia, teatro, música, instrumentos musicais, canto, obras de arte. São pessoas que têm uma ligação. Pode ser que elas não sejam uma artista nata, mas elas têm um senso de estética bom. Elas têm um senso de profundidade, de harmonia, né? de combinação. É comum você chegar na casa das pessoas que são 4 e às vezes não é o seu estilo de decoração, por exemplo, mas a almofada, o móvel era da minha avó e eu fiquei com ele porque eu tenho uma lembrança de quando eu era criança, eu ia na casa da minha avó e eu tomava café com ela nessa mesa. Eles gostam de fotos que lembram determinadas épocas. Eles têm uma memória, gente. As pessoas do tipo 4 têm memórias assim de olfato, de paladar. Eles têm uma memória fotográfica. Eles sabem como eles estavam vestidos, aonde eles se sentaram naquele dia, o último encontro que eu tive com a fulana ou com a ciclana. Olha, isso tudo
é resultado desses questionamentos internos que ele está sempre fazendo, né? Bom, há sim um componente melancólico. Nem todos os 4 são melancólicos, mas é possível a gente encontrar um saudosismo do 4, né? Porque na minha época as músicas eram assim. Porque na minha época se vestia daquele jeito. Porque quando eu era criança era muito bom as brincadeiras. Então pode ser, sim, que essa seja uma característica do 4. De todos os 4? Não necessariamente. Com isso, pessoal, o que acontece na prática? É que, como elas se posicionam de forma muito particular, muito pessoal, muito autêntica, às vezes autêntica na fala, às vezes autêntica na forma de se vestir, né? Muitas vezes ela se sente não pertencente. Por quê? Porque, vamos pegar um exemplo. Se você pega uma criança, sei lá, na sua faixa dos seus 10 anos de idade, mais ou menos. Ela com 10 anos, sendo uma criança 4, o que eu não estou dizendo que seja, mas é só para a gente ilustrar. É difícil, às vezes, a gente fazer um diagnóstico de crianças, né? Porque ela pode ter várias emoções, mas vamos só pegar como exemplo. Uma criança tipo 4, ela vai sentar com as crianças de 10 anos e ela vai achar as brincadeiras bobas, ela vai achar as crianças infantis. Então, ela não se sente pertencente àquele grupo, né, de 10, 11 anos. Mas ela vai ter 1000 assuntos, por exemplo, com um jovem, sei lá, dos seus 18 anos, 20 anos, com um tio, né, com um amigo da família, com um avô. São crianças que desde muito pequenas têm um vocabulário amplo, conversam sobre muitas coisas, gostam de conversar e gostam de conversar sobre coisas normalmente que não são apropriadas, não, a palavra não é apropriada, que não são comuns para a idade dela. Então você vai ver as crianças de 10 anos achando que essa criança 4 é esquisita, e você vai ver os mais velhos encantados com essa criança, porque nunca viram uma criança desse jeito, falar desse jeito, ter paciência desse jeito. Então, essa criança, ela vai ter sempre a sensação de que ela não pertence, porque afinal de contas, os pares dela não a reconhecem, ela também não reconhece, mas ela também não tem idade suficiente para que a gente, pais, né, concorde delas ficarem batendo papo com um adolescente, um jovem dos seus 18, 20 anos. Eu vou sair, eles me chamaram para sair. A gente que é pai e mãe vai deixar? Não vai, né? O que um menino de 10, 12 anos vai estar fazendo com um adolescente lá dos seus 18, um jovem dos seus 18, 20 anos? Mas é nesse lugar, com essas pessoas mais velhas, que ele às vezes se sente mais conectado, de pensamentos, de conversas, né? Então, há um sentimento no 4 de não pertencimento, né? De inadequação, talvez a palavra, de inadequação, né? Bom, ele tem uma sensação de que falta alguma coisa nele, tá? Ele vai para uma festa, a gente prepara uma festa para essa pessoa 4, para esse filho, ou o marido prepara algo para essa esposa, contrata um jantar e traz e monta uma mesa de jantar para essa esposa tipo 4. Ela vai entrar na mesa, nesse jantar, ela vai sentar nesse lugar e ela vai observar, porque eles são ótimos observadores, ótimos, excelentes. E eles vão falar assim: nossa, que legal, você fez tudo isso? Mas você esqueceu do guardanapo. Nossa, que comida gostosa. Mas eu tô sentindo aqui, parece que tem uma pitadinha aqui de pimenta. Você não achou que tirou o sabor do outro tempero, do orégano? Acho que a pimenta passou um pouco. Ou seja, tudo tá
tá lindo, tudo tá incrível, né? O marido fez tudo, mas faltou alguma coisa, né? O olhar é que tem sempre assim um mas. Olha, foi tudo ótimo, o passeio foi ótimo, a viagem foi ótima, mas tem sempre um mas, né? E isso pode dar um desconforto muito grande para quem convive com as pessoas do tipo 4, né? Porque a gente tem às vezes a sensação de que a gente nunca faz o suficiente, porque eles são conhecidos no Enneagrama como pessoas que são idealistas. Eles têm um nível de expectativa tão alto que muitas vezes é difícil de alcançar, né? É muito difícil de alcançar. E por causa disso, esses mal entendidos são constantes, né? Essas interpretações, essas leituras que os outros fazem do 4 são grandes. Então, apesar dele buscar a conexão com as pessoas, sendo autêntico, sendo original, sendo único, e ele busca por esse relacionamento alguém que o entenda de corpo e alma, ele busca esse tipo de conexão. Mas esse conjunto de características, no final das contas, meio que acaba por colocando os outros se afastando um pouco, porque os outros acham que nunca atende, nunca consegue nada com ele, porque vamos fazer isso, ai não tô afim, não, isso é muito bobo, né? Ah, isso é muito chato, né? São pessoas que não estão muito dispostas a fazer a andar parte do caminho para estar com o outro, né? Não, eu não tô afim, eu não vou fazer, né? Não vou me violentar dessa forma porque eu não quero, né, fazer isso. São pessoas extremamente sensíveis, no final das contas, são sensíveis, são sensoriais também, né? E o que eu acho que é muito bonito no 4, né? Eu acho que quando o 4 consegue estar num lugar assim de saúde, né? Em que ele se percebe nesse lugar, em que ele não atribui o seu valor ao fato de ser único, especial, diferente, autêntico dessa forma, quando ele entende que ele precisa do outro, né? Aí ele faz um caminho para crescer, pegando as características do tipo 2, que é exatamente pensar no outro, considerar o outro, fazer pelo outro, né? O 4 muitas vezes passa essa ideia de ser egoísta, né? Porque faz só o que quer, faz só o que tá afim, né? Uma coisa que eu acho que é bacana é que pra gente que tá no entorno, né? Não é nem propriamente pro 4 em si. Obviamente, as pessoas do tipo 4 precisam desse lugar de se observar do ponto de vista mais crítico, né? Não simplesmente acolhendo as suas dores e os seus sentimentos, mas de um ponto de vista mais crítico. Mas para quem está do lado de uma pessoa que é 4, a gente não levar isso como algo pessoal. É difícil? É difícil, né? Porque às vezes a gente se esforça muito para fazer algo pela pessoa 4, né, que a gente convive, e, putz, é um tiro no pé, toda vez é um tiro no pé. Mas quando a gente começa a perceber, por exemplo, que a gente pode observar o que eles falam para que a gente melhore, porque no final das contas, o 4, ele viu que faltou o guardanapo na mesa, aquela mulher 4 viu que faltou um guardanapo na mesa. Ela não estava fazendo propriamente uma crítica para o marido, mas ela estava, se a gente conseguir entender isso, sabe? Que ela não estava fazendo uma crítica para aquele marido, que ela estava simplesmente alertando para que da próxima vez ele fizesse melhor, para que ele fizesse mais bonito. Porque o 4 tem essa capacidade de ver harmonia, de ver beleza. Então, isso é muito, muito importante para quem convive com as pessoas do tipo 4, conseguirem fazer essa leitura, se desprender daquela questão
pessoal, um ataque pessoal, para poder receber aquilo como um alerta. Olha, da próxima vez eu posso fazer melhor, né? Então, é isso. Crescer é sempre o melhor caminho, gente. Não tem jeito. E se você se identificou com algumas coisas, né, algumas características do 4, então eu recomendo que você busque mais informações, deixe seus comentários aqui comigo, para que a gente possa ou tratar de novo sobre esse assunto ou explicarmos melhor algumas questões, porque temos muitas nuances para falar dos subtipos, né? Muitas coisas para falar ainda sobre o 4, mas essa pelo menos são algumas características gerais, tá certo? Um bom dia para vocês e até o próximo tipo. Até lá!